Nesse módulo agora vamos falar um pouco sobre a nossa parte de custos em si, cálculo do custo de produção. É um capítulo essencial para você identificar e aprender a calcular de maneira correta todos os custos da sua máquina laser. O objetivo é garantir que o preço final saia da maneira correta, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha em por que calcular corretamente o custo. Por quê? A gente tem que evitar prejuízo, a gente tem que garantir uma margem de lucro adequada e entender o impacto que cada despesa tem no preço final. A gente tem que analisar os três componentes básicos que a gente tem nessa planilha, que são os custos fixos, custos variáveis e o tempo de trabalho que a gente leva para fazer cada peça. Custo fixo, você sabe dizer o que é o custo fixo? Né? Custo fixo são aqueles que não variam de acordo com a produção. Vamos a alguns exemplos de custo fixo: aluguel do espaço, energia elétrica, internet e software, sistemas, a depreciação da máquina, manutenção preventiva, seguros, impostos, a água que a gente usa, o contador que a gente paga, tudo que for uma despesa mensal que a gente tenha todos os meses ali. Ah, Renato, mas a minha energia tem mês que dá 80, tem mês que dá 90. Não interessa, a gente vai ter que fazer uma média, né? Se você já está no seu lugar há algum tempo, você tem uma média de tudo. Tudo que você gasta, você tem uma média, mesmo que ela varie de um mês para o outro, alguma coisa. Se a minha energia deu 100, 100, 90, 85, 100, 100, pega os últimos 3 meses, né, soma os 3 meses e divide por 3, aí você vai ter a média. Média de 3 meses já dá para você calcular e colocar no seu custo com segurança. Se você tiver mais meses, eu tenho 12 meses. Ótimo. Quanto mais meses tiver para que você possa fazer o cálculo, bem melhor. Vai ficar mais correto, né? Você viu aqui embaixo que tem seguros e impostos. Por que imposto está aí se imposto é variável? Exemplo, MEI. Quem for MEI, parece só aquela taxinha de R$ 70, 70 e poucos reais, se eu não me engano. Como é fixo, então ela passou, em vez de ser uma despesa variável, passou a ser uma coisa fixa, né? Somente o MEI que se enquadra nisso daí, né? Aí vem lá, como calcular o custo fixo da peça, né? Listar todos os custos fixos mensais, como eu já falei, estimar a quantidade da medida de produção produzida por mês, exemplo, Renato, eu produzi nesse mês 200 caixas de MDF. Ele vai dar aqui embaixo, custo total mensal, em cima, vamos dizer, deu 10 mil, então você bota 10 mil em cima. Ou melhor, aqui eu já botei o exemplo, pronto, ó, ficou mais prático. Aluguel, energia, software, depreciação da máquina e manutenção. Somando tudo, deu R$ 1.100, né? E a quantidade de peças produzidas foi R$ 220 por mês. Então, você divide 1.100, que é o custo, por 220 a quantidade de peças. Então, eu sei que para cada peça que eu produzir, eu vou ter um custo fixo de R$ 5. Ou seja, se eu comprei a peça por 5 e vendi por 10, eu não tive lucro nenhum, porque meu custo vai ser 5 mais 5 do meu custo fixo, né? Então, tem que ter esse cuidado. Na nossa planilha, já vai ser tudo automatizado, mais automático, né? Ah, Renato, mas isso aqui é só para quem produz uma peça. Eu produzo várias peças no meio diferente. Não tem problema. Aqui é só para você entender como é que se calcula o custo. Na nossa planilha, você vai fazer. Se você tiver 1.000 peças, você vai cadastrar lá peça por peça e vai chegar no custo do preço de cada uma delas, sem problema nenhum. Isso aqui é só uma forma de você entender o que é o custo fixo por peça, né? Qual a importância que isso tem para você? Você vai ter a sustentabilidade do seu negócio, você vai saber quanto você gasta por peça, né? Vão ter preços realistas, sem ser markups exagerados, markups por 3, por 2, por 10, né? E vai poder planejar, né? Conhecer seus custos faz com que você planeje, faz com que você possa criar fluxo de caixa, criar fluxo de compra. E tem uma dicasinha aqui, ó. Manter o registro mensal de todos os custos fixo em uma planilha, que no caso a nossa já vai fazer isso para você. Eu vou aqui mostrar ela para que vocês possam entender. Deixa eu só falar um pouquinho mais sobre o custo variável. Aí a gente já vai simular uma empresa e já vai preenchendo e você vai entendendo para depois fazer na sua.
Né? Custos variáveis são custos que variam de acordo com a quantidade de produtos vendidos. Né? Vamos dizer, material utilizado. Vamos fazer o custo de um componente aqui. Tipo de produto, MDF, acrílico, EVA, papel, couro, entre outros. Cálculo. O valor com materiais é proporcional ao tamanho e quantidade de peças cortadas. É importante considerar o aproveitamento do material para minimizar o desperdício. Lógico também, isso é primordial. Né? Se o custo de uma peça de MDF de 91 por 61 é 48, nessa peça consegue cortar esses pedaços, então cada peça vai custar R$ 8. Como calcular o desgaste da máquina, também está passo a passo. Falando um pouco sobre o tubo laser, né? Que é a gente que utiliza a máquina laser, CO2, a gente compra o tubo, né? E esse tubo já vem do fabricante com a estimativa de hora. Não é que vai dar aquela hora e o bicho vai parar. Eu tenho um tubo que está funcionando há um certo tempo, que já passou horas e horas do que o fabricante mandou, né? Está lá funcionando ainda, graças a Deus. É menos um custo que eu tenho, mas mesmo assim está no meu custo. Né? Como é que eu calculo o custo de hora do laser? Eu vou pegar o valor do laser e divido pela quantidade de horas que o fabricante disse que vai durar o laser. Então, se eu pego 2.000 divido por 1.000, vai dar R$ 2. Ou seja, por hora, o meu laser está custando R$ 2 no custo. Entendeu? Então, se eu usar 1.000 horas, ele vai custar R$ 2. Lá na nossa planilha, a gente também já vai ter isso meio que automatizado, porque a gente vai utilizar o custo não individual, peça por peça, feito a gente está mostrando aqui nesse guia, para você entender, caso queira calcular, como é que faz, tá? A gente vai ter lá uma aba na nossa planilha, onde você vai colocar tudo que você gasta da máquina anual, né, e ele vai gerar o custo mensal e já vai jogar no custo mensal do produto. Né? Eu vou mostrar isso para vocês em loco, para ficar mais fácil. Aqui a gente também tem como calcular. Aqui ele mostra cálculo do desgaste do laser, dá lentes e espelhos, dá o exemplo certinho de como calcular também. Quem vende a lente também vai dizer, ó, essa lente tem uma estimativa de vida útil de X horas. Pelo menos nos fabricantes que eu compro tem essa informação também, para a gente poder calcular o preço certo. Energia elétrica também vai dizer aqui, se a minha máquina consome 2 kW por hora, e o custo da energia, lá no papelzinho da energia tem, por hora é 60 centavos, então, se a minha peça passou na máquina a quantidade de horas X, 20 minutos, acho que é o exemplo, 30 minutos, então, o custo dessa peça de energia foi 60 centavos. Ou seja, isso aqui se você quiser peça por peça saber quanto custa, vai saber. Basta ter as informações de custo de energia, quantos quilowatts sua máquina funciona por hora. Isso aí o fabricante também tem tudo, tá? Mas na planilha já vai sair automático. Fiquem tranquilos, não pensem que não sabe fazer, porque a gente com a planilha vai ficar tudo automatizado, tá bom? Custo do gás, esse gás aqui, as máquinas maiores, industriais, a gente usa aquele compressorzinho para gerar o ar, não é para a nossa máquina. As empresas de grande porte utilizam aqueles cilindros de CO2, que tem um custo, né? Aí ele está aqui, a gente ensina a fazer o custo também do CO2, como é que seria calculado. Né? E a mão de obra, que muita gente também tem um pouco de dificuldade, né? A mão de obra é calculada em cima de hora. Ah, Renato, mas eu pago por mês, não tem problema. Você paga por mês, sabe que vai trabalhar X dias por mês, esses X dias vão gerar X horas, e a preço da hora a gente vai descobrir fazendo essa regrinha de três. Bem simples que a gente demonstra nessa parte aqui de baixo desse guia. Né? Mas na planilha vai sair automatizada. Embalagem, muita gente não bota no custo, tem que ir para o custo também, ou em porcentagem, tá? Ou da forma que a gente mostra aqui. Como é que ela vai ser feito peça por peça, né? Se aquele calcula o quê? Que tem um custo mensal de R$ 400 vamos dizer, um plástico bolha. Ele já fez o cálculo e sabe que vai embalar durante o mês com esse plástico bolha 200 peças. Então ele vai pegar o custo do plástico bolha, que foi 400, e dividir pela quantidade de peças. Ou seja, naquela peça, quando ela tiver o custo pronto, eu tenho que acrescer
R$ 2 da embalagem. Ele aqui dá um exemplo, né? Um exemplo de cálculo de custo completo. O material custou R$ 5, o desgaste da máquina foi R$ 1, energia 60, mão de obra 10. Embalagem R$ 2. E outros custos variáveis, como transporte, gás ou qualquer outra despesa que seja variável na venda, foi 50 centavos. Então, qual seria o custo total? Seria a soma de todos esses itens, né? A importância do controle dos custos variáveis, controle da margem de lucro, calcular corretamente, eficiência, que é identificar onde que há desperdício em todo o processo, escalabilidade, à medida que o volume de produção aumenta, os custos podem ser ajustados. Por quê? Custo fixo, quanto mais você produz, mais ele é diluído. Custo variável, quanto mais você produz, mais ele aumenta, que é de acordo com a produção e com a venda do produto. Ao entender e controlar suas variações de custo, você pode garantir que seu modelo de precificação seja justo e lucrativo, protegendo assim a sua empresa de prejuízos e garantir a competitividade do mercado. Vou compartilhar com vocês agora a nossa planilha, certo? A planilha de precificação para a fabricação de produtos. Nesta planilha você vai ter todas as ferramentas necessárias para obter lucro, sabendo exatamente por quanto cada produto fabricado vai custar. Então, aqui eu criei algumas abas para que você possa preencher. Aqui embaixo a gente já vai começar pela mão de obra. Lá você viu o cálculo da horazinha certinha, quanto deu para fazer uma peça. Aqui a gente calcula tudo de forma mensal. Vamos dizer que nessa empresa que eu estou aqui inventando, eu tenho dois funcionários. Um que opera a máquina e um que é um ajudante na produção. Para a pessoa para montar, para limpar a peça, para fazer qualquer serviço que seja extra máquina, entendeu? Existe um cálculo na teoria de custo que um salário mínimo de um funcionário tem que ser acrescido mensalmente em torno de 76%, que é referente ao custo dele dentro da empresa, com FGTS, décimo, férias, uma possível multa de rescisão, os seguros. Ou seja, quando a gente fala assim, fulano vai ganhar um salário mínimo, né? Aquilo ali é o que ele vai botar no bolso. O custo que a empresa vai ter é o salário mínimo, mais esses 76% de taxas e impostos que estão envolvidos na sua contratação. Tá? Ou seja, um funcionário que teria um salário mínimo de custo para a empresa vai passar a ter R$ 1.194 a mais, totalizando que ele custa para a empresa R$ 2.764 por mês. Isso garante o quê? Reservas. Aqui você vai pagar todos os impostos dele sem botar a mão no bolso, né, sem tirar da sua lucratividade, da sua margem de contribuição. Você vai pagar o décimo já com uma reserva que vai sair desse dinheiro mensal. Né? Para você entender, tudo é uma reserva. Se a gente paga o décimo de férias uma vez por ano, a gente aqui dilui em 12 meses esse custo. Por isso que multiplica o valor do salário, se for 2.000, vai ser multiplicado por 2.000, 3.000 por 3.000, vezes 76%. Foi entendido essa parte? A gente tem a parte de custo da máquina, essa outra aba aqui embaixo. Tá? Aqui eu fiz baseado numa máquina que custa R$ 40.000. Tá? Eu estipulei o quê? A máquina eu quero trocar daqui a 4 anos, que seria esse valor de depreciação de R$ 10.000. Eu vou pegar o valor da máquina, que foi 40.000, que seria 40.000, e divido pela quantidade de anos que eu quero usar. Então, por ano, eu vou ter que botar no meu custo R$ 10.000 dessa depreciação. Por ano eu faço uma revisão que custa em torno de R$ 1.000, né? Revisão técnica, onde ele vai avaliar a máquina, vai olhar as engrenagens, olhar as peças que a gente não consegue operando no dia a dia, né? Eu uso um conjunto de lente, eu troco a água 3 vezes durante o ano do chiller, aí está aqui no custo. Eu troco o espelho uma vez no ano, e o meu laser geralmente dura um ano, né? Ou seja, eu consegui chegar aqui num custo anual de R$ 14.660 que a minha máquina vai me custar, né? Isso vai para o custo do meu produto, né? Muita gente não leva isso em consideração. Aí quando a máquina fica velha, quer trocar a máquina, e aí, cadê o dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Onde é que eu iria conseguir esse dinheiro? Aqui, né?
Essa abazinha é justamente para você colocar todos os custos que a máquina tem. Para quando você precisar trocar uma peça, até trocar de máquina, você, na teoria, teria esse dinheiro todo guardado. Né? Ah, Renato, mas eu gastei o dinheiro. Então você tem que se organizar e saber que a porcentagem X do custo do produto tem que ir para uma conta de reserva, que é justamente para poder cobrir qualquer custo que a máquina tenha. Vamos adiantar. Por mês, essa máquina me custa R$ 1.221,67. Esse é o custo que eu vou anexar à planilha de precificação. Por mês ela me custa isso, essa máquina. Aqui tem explicando a parte da depreciação, que vocês vão ler com calma e vão entender. Não, gente, teve dúvida? Tem o nosso WhatsApp, entre em contato que a gente tira qualquer dúvida. Os insumos. Aqui eu puxei da minha planilha, certo? Que é o que eu utilizo na minha produção. Já deixei tudo certinho aqui. Exemplo, eu compro MDF a R$ 85, de 3 milímetros cru. Ele é calculado em cima de metro quadrado. Então, como é que eu faria isso? Eu tenho que pegar o tamanho que eu compro a chapa. A chapa, ela tem aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês olharem e entenderem melhor. A chapa, ela mede 2,75 por 1,85. Isso é uma multiplicação que vai dar 5,09. Altura da chapa, base da chapa, para poder eu calcular o preço no metro quadrado. Né? Calculando isso, eu vou pegar esse valor daqui e vou colocar aqui nessa parte da planilha. E a planilha já vai lhe entregar a divisão, já vai lhe entregar o valor do metro quadrado certinho. Ou seja, o metro quadrado desse MDF 3 milímetros custa R$ 16,70. E assim com todos os itens. Né? Nessa parte eu boto toda a medida da chapa, né? E ele vai me dar o metro quadrado que ela custa. E eu vou colocar nessa coluna aqui, ele já vai me dar o valor do metro quadrado. Próxima aba é a aba do rateio. Aqui é onde a gente tem que fazer todo o preenchimento. Eu tenho que estipular. Se você não sabe seu faturamento anual, eu vou estipular um. Né? Ah, Renato, janeiro geralmente eu vendo 20 mil, dezembro eu vendo 20, março eu consigo vender 25 mil, opa, 200 mil, não, 25 mil. Abril já melhora, a gente vende 30. Aí maio, dia das mães, consegue manter os 30. Junho, a gente cai um pouquinho, que é para vai entrar a férias da escola. Aí julho, mantém. Agosto é melhor, que vai ser venda de final de ano, vamos botar 30. Setembro, 30. Isso aqui eu tô jogando, gente. Agora vocês aqui devem botar o mais real possível que vocês tenham. Se tiver isso tudo certinho, vai ser melhor ainda. Outubro, vamos botar 35 mil. Novembro, 35 mil. Dezembro aqui sempre ele dá uma quedinha, vamos botar 25. Ou seja, eu estipulei que minha venda média mensal é de R$ 27.500 e a minha anual, R$ 330.000. Nessa coluna aqui, é onde vai entrar nossos custos fixos. Aluguel, R$ 2.000. Gente, Renato, meu prédio é fixo, eu não cobro aluguel. Na teoria, na administração, a gente, mesmo que não pague o aluguel, a gente tem que calcular, a gente tem que botar, que de uma forma ou de outra, ele vai entrar como uma reserva. Então, o ideal é que você estipule, não, meu prédio aqui é comprado, mas se fosse pagar aluguel seria R$ 2.000, R$ 3.000. Água, R$ 150, energia aqui dá 800, internet eu pago 150, o contador eu pago 600. Minha mão de obra, que é em cima do que eu calculei nessa aba aqui, ó, ficou em cima de R$ 5.000, 5.529, dois funcionários. 5.529. Extras, provisões, eu não vou botar nada que não tem. Vamos dizer assim, segurança, eu pago 200 à empresa de segurança. Pronto. O que é o meu prolabore? O quanto eu quero ganhar por mês? Eu quero ganhar por mês dessa empresa R$ 5.000.
Eu pago algum sistema? Pago 150. Eu gasto com marketing, gasto com divulgação na internet, Instagram. Não, não pago. Não, eu pago 200, pronto, para fazer o AdSense do Google. Custo da máquina, eu vou aqui no custo da máquina. Lembra que a gente achou o custo mensal da máquina? R$ 1.221. R$ 1.221. Essa parte do custo da máquina faz com que você evite de estar calculando hora, minuto, segundo que a máquina está utilizando, entendeu? Ela já entra no rateio mensal. Fica tranquilo que vai dar certo. Cadastrei meu. Se tiver mais coisa, gente, pode preencher na planilha, que ela vai somando aqui, ó. A coluna é bem vasta, dá para você botar muita coisa aqui. Mas basicamente seriam esses. Frete, eu tenho algum frete em cima do meu custo aqui para entrega? Para entrega, gente, não é o frete para que a gente compra o produto, não, tá? Tem taxa de cartão? Tem algum imposto? Eu pago algum tipo de imposto? Embalagem, então o custo de embalagem que a gente vai ter, vamos botar aqui 1% de embalagem. Tráfego pago, eu vou fazer alguma coisa? Ah, Renato, do que der, eu vou usar 1% para fazer isso daí. Devolução, eu tenho alguma coisa? Tenho. Geralmente, de devolução na minha empresa é 1%. Comissão, eu pago 2%. O lucro. Qual seria o lucro que eu quero ter da minha empresa? Ah, Renato, eu quero lucrar na minha empresa 20% de tudo que eu vender. É que eu acho exagerado, não está 15%. Deixa, vamos estar 20%. Pronto. Então, fiz essa outra parte, viu que tudo é completar. A planilha só quer informação para poder chegar no valor do teu custo correto. Custo do produto. Vamos dizer que eu quero vender cakeboard. Cakeboard eu faço utilizando o MDF branco de 3 milímetros. Aí eu vou vender o cakeboard de 30 milímetros, de 30 centímetros. Renato, como é que eu vou calcular para entrar aqui a quantidade que eu vou gastar? Vamos dizer, o kickboard ele tem 30 centímetros vezes 30 centímetros. Ele vai ter um metro quadrado de 0,9 de consumo de MDF. Então, meu custo desse MDF vai ser R$ 2,33. E aqui ele já levou em consideração todo esse custo que você preencheu nessas outras abas aqui, tá? E aqui a gente tem espaço para vários produtos diferentes, ó, muitos produtos. Dá até, acho que é 48 produtos que você pode cadastrar ao mesmo tempo. Então, aqui eu já estipulei o preço de custo do meu produto. Vai ser um cakeboard. Então, vou até botar aqui, vamos dar aqui, cakeboard de 30 centímetros. Cakeboard, tem um D aqui. Então, passando para a última aba, que é a de fato que vai lhe dar o preço, né? Vamos dizer aqui, ó, cakeboard custou R$ 2,33. Tem uma despesa variável de 5, que eu cadastrei aqui, nessa aba de custo. Rateio. Tá? Tem uma despesa fixa de 58%, que é o meu rateio de despesas fixas mensais. Deu 16 mil. Tá? E o meu preço de venda, para lucrar 10%, só que eu quero lucrar 20%. Seria não se vende, né? Que aí a gente teria que fazer o estudo da concorrência. Vou botar 10 aqui. 8,70. Ele disse que eu teria um lucro de 87 centavos nesse, nesse produto, né? Mas, e se eu vender ele por R$ 6, Renato? Então, a gente digita aqui, ó, 6. Se você vender por R$ 6, você terá um prejuízo de 2%. Renato, se eu vender por 7, você vai ter um lucrozinho de 3,5%. Se eu vender por 20, você vai ter um lucro de 25%. Se eu vender, Renato, por R$ 9, você vai ter um lucro de 10,9%. Ou seja, se você preencher de maneira correta, você vai precificar qualquer produto que você produza.
ela é intuitiva, ela é prática, não tem nenhum mistério para você preencher essa planilha. O que eu peço a vocês é que vocês sejam reais, né? Se você preencher com alguma informação diferente do que seja o real, você não vai ter um preço de venda correto, né? Você tem que ser verdadeiro com você, né? Tanto no que você vende mensalmente, que você bota no rateio aqui de forma mensal, né? Como nessa parte de preço de custeio fixo. Tem que ser o mais real possível para que o seu preço final ele seja o correto. Gente, se eu vendesse aqui ó, por 8,70, eu estaria com a reserva da minha máquina garantida, eu estaria com os meus impostos garantidos pagos, eu estaria com a reserva financeira paga, o dinheiro das minhas contas paga, o meu prolabore no meu bolso, né? Despesa fixa, como a gente já disse, quanto mais você vender, mais ela vai se diluir. Exemplo, dizer que eu vendi no mês de junho 100 mil reais. Peguei um cliente muito bom, vendi 100 mil. Olha o que aconteceu com o meu custo aqui, ó. Esse cakeboard que custava 8 já caiu para 6,20. Essa é a mágica desse negócio, dessa planilha, entendeu? Se eu vender, vamos lá, eu tive uma venda muito grande também em novembro, vendi 80 mil, né? Meu custo fixo foi para 43%. O preço do meu produto agora é 5,50. Né? Mágica, isso é a mágica, isso é o que a gente tem que entender do nosso negócio. Quanto mais a gente vende, mais o nosso custo fixo ele é diluído. Se ele é diluído, a gente consegue vender com a margem melhor, né? Vamos dizer que eu não mexi no preço de venda dele, né? Se a gente viu que era 8,70. Se eu vendo muito, não é obrigado a eu baixar o preço do meu produto. Eu deixo o mesmo preço lá e minha margem de lucro, que era de 10, passou para 25%. Tá vendo? A gente tem que vender bem para que esse custo, né, esse lucro, ele também aumente bem. Essa é a nossa planilha de precificação, sem segredo nenhum. Né? Você viu, o segredo que ela tem, que a gente tem que entender, é que a gente tem que preencher de maneira correta. Ser verdadeiro nas informações, mesmo que doa a gente. A gente tem que preencher de maneira correta. Então, está provado que meu custo é fixo, quanto mais eu vendo, mais ele se dilui e minha margem de lucro ou sobe ou meu preço pode cair. Entendeu? Eu posso querer só ganhar 10%. Então, cada vez que eu vendo mais, meu preço ele vai caindo. Ou eu posso manter meu preço sempre ali 8,70, né? E minha venda aumentando e meu lucro subindo. É a jogada que se faz, né? Então, brinquem um pouquinho com essa planilha. Tentem preencher antes de entrar no próximo módulo. Então, espero você lá.